Olá, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Eu quero agradecer por você estar aqui. Quero pedir que você se inscreva no canal, se não for inscrito, inscrita. Que você me ajude a fazer esse canal, que você deixe o seu like, você sabe o quanto é importante. E principalmente que ao final você compartilhe com alguém que você julgue que será abençoada com essa palavra. Amém? Eu quero falar com você sobre necessidades que nós temos, que nós colocamos diante de Deus. E eu várias vezes cometi o erro que eu vou citar aqui, mas eu aprendi que não é assim que se faz. Mesmo tendo uma vida de oração, quantas vezes eu estava na presença do Senhor e falando para Ele aquilo que eu precisava, e nós devemos fazer isso, não é? Sobre as minhas necessidades, sobre os meus sentimentos, aquilo que afligia meu coração, e tentando explicar a Deus. Eu chego a rir quando eu me lembro disso, como Ele deveria fazer. Então eu, nas minhas orações, pedia aquilo que eu não posso fazer, mas muitas vezes eu estava explicando a Deus como Ele deveria fazer. Isso é ridículo, né? É engraçado até, porque é uma ousadia, mas foi por falta de experiência, por falta de conhecimento da palavra. Então, há muito tempo que eu não me comporto assim, porque aprendi. Nós devemos colocar as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos problemas diante do Senhor, sim, mas não podemos fazer da nossa vida de oração uma lista de pedidos, porque nós temos muito para agradecer. Não podemos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez e agradecer, porque nós estamos cercados de bênçãos. Se você observar, você vai ver que Deus tem se ocupado de detalhes, de pequenos detalhes da sua vida. Quando você presta atenção, você vê isso todos os dias. Quantas vezes você teve vontade, por exemplo, de comer alguma coisa e alguém preparou e te deu? Quantas vezes você quis tanto ter alguma coisa que você não podia comprar e alguém te deu de presente sem saber que você tinha aquele desejo? Isso é Deus. Deus se ocupa de detalhes. Eu já vivi isso várias vezes. Então eu quero falar com você sobre Naamã. Quem não conhece a história de Naamã, não é? No livro de 2 Reis, do capítulo 5, eu não vou ler tudo, mas te aconselho a ler toda a história de Naamã, que é linda. Eu quero ler para você o capítulo 5, do 1 ao 4, que diz assim: Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Observe que tem uma exclamação. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado.
E aí você pode pensar, ai Cris, você vai falar de Naamã, eu já sei essa história de cor. Não, eu quero falar com você sobre a menina, que ninguém sabe nem o nome dela. Mas tem algo que não está escrito aqui, mas que o Senhor me mostrou. Observe que essa menina, pode-se dizer, ela foi levada como escrava. Ela não foi trabalhar tendo um salário na casa de Naamã. E eu penso que pelo comportamento dela, além dela conhecer a Deus, ela era bem tratada naquela casa. Eu concluí que Naamã não pegou essa menina à força, jogou na casa dele para ser uma escrava. Talvez ele tenha até tido a intenção de proteger, de cuidar. E essa menina, que não se fala qual a idade, mas ela não era uma criança, talvez uma adolescente, ela teve a liberdade de tocar no assunto com a esposa de Naamã, o que significa que ela não era uma escrava que não podia abrir a boca para nada, que podia sofrer alguma represália. Ela se sentiu com liberdade de falar com a esposa e de falar de um assunto tão delicado. Então eu entendo que ela era bem tratada naquela casa. Até porque a palavra de Deus diz que Naamã era um homem honrado. Então vejam bem, isso não está escrito, mas eu concluí lendo. Não é difícil de chegar a essa conclusão. Então pensem comigo, se Naamã levou essa menina, até mesmo com uma intenção de cuidar, de proteger, talvez tenha pensado, ela vai ajudar a minha esposa e lá ela vai ter uma vida protegida. Talvez ele pensasse que estivesse ajudando, isso tudo eu que estou pensando, não é? Isso me ensina o quê, irmãos? Que muitas vezes, quando nós imaginamos que estamos ajudando alguém, na verdade, nós estamos sendo ajudados sem saber. E essa menina que foi levada, arrancada do seu lugar, da sua terra, da sua família, eu concluo que ela não era tão jovem, porque ela era já uma pessoa posicionada e tinha amor suficiente para desejar que ele fosse curado, desejar que ele conhecesse o Senhor. Quantas vezes nós ouvimos falar, é tão bonito, né? Quando nós ouvimos falar, floresça onde Deus te colocou. Difícil ser levado como escravo, ser arrancado do seu lugar, levado e florescer. Mas eu vejo que foi assim com muitas pessoas na Bíblia, não é? Com José, nós ouvimos sempre falar, José foi dormir escravo e acordou governador. Não podemos esquecer tudo o que ele passou antes, 13 anos preso. Davi era pastor de ovelhas e foi rei, sim, mas o processo foi demorado. Quando ele foi ungido, ele continuou sendo pastor de ovelhas. O que eu aprendo com essa passagem, sabe o que é? Que nós não temos que dizer a Deus como fazer. Naamã nem conhecia a Deus, mas conheceu através dessa menina, foi curado e ainda teve o seu coração transformado. Será que alguma vez ele imaginou como Deus ia fazer? Não, né? E ele nem era um homem de Deus. Ele era honrado, mas Deus tinha um plano de curar, de se revelar a ele. Esse texto tem muitas lições. Aprendo também que nós não devemos olhar para uma pessoa
e julgar se ela merece receber o milagre ou não. Nós não devemos dizer a Deus como Ele deve fazer, e realmente nós precisamos testemunhar onde Deus nos plantar. Eu posso dizer a vocês que eu passei por muitas dificuldades vivendo em outro país. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e não sabe que eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha. E as pessoas costumam imaginar o que é morar na Europa. Realmente é um país próspero, bonito, mas não é fácil testemunhar num país que navegou para tão longe de Deus, que tem poucos cristãos, onde as pessoas estão envolvidas mais com o budismo, com energias e tudo, menos com Jesus Cristo. Não é fácil, eu sei bem disso. Eu imagino aquela menina. Que coisa linda o que essa menina fez. Imagina se alguém entra na tua casa agora, tira você da sua família, leva embora para você servir em um outro país a uma pessoa que você nem conheceu, se você vai se preocupar com a saúde daquele homem. Mas ela desejou ver ele curado. Por isso eu concluo que ele foi bom para ela. Se você tem uma causa difícil, talvez impossível, só apresente a Deus em oração. Não limite o agir de Deus imaginando como Ele pode fazer. É impossível. Não importa. Ele sabe como fazer. Se precisar, Ele move uma pessoa de outro país. Se precisar, Ele faz o impossível. O nosso Deus abriu o mar. Então vamos somente orar, confiar e apresentar a Ele as nossas causas. E tomar como exemplo essa menina. Que nós possamos ter o amor suficiente para desejar que qualquer pessoa, independente do nosso julgamento, que qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho pode ser o alvo do milagre. Que nós possamos testemunhar. Eu desejo que Deus te abençoe, que você realmente floresça onde você estiver, que você dê frutos, que você testemunhe, porque muitas vezes nós não podemos abrir a boca, mas nós podemos testemunhar com a nossa atitude, com a nossa postura, com a maneira que nós nos comportamos, nós podemos mostrar Jesus para outras pessoas. Deus te abençoe e te faça um instrumento dele, em nome de Jesus.